Boa tarde, amados e amadas do Senhor. Somos felizes e estamos felizes todas as tardes, noites e manhãs que nós refletimos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos refletir na palavra de Jeremias 17. É um texto bem extenso, onde Deus diz que o povo de Judá tem o seu pecado muito acentuado na sua vida. Não é aquele pecado que você faz sem perceber, mas é um pecado que você vive nas suas práticas. E Deus diz que Ele vai expulsar todos esse povo de Judá do lugar onde eles estão, porque os seus inimigos os tirarão de lá. Então nós vamos ver aqui em alguns versículos onde vamos refletir a bênção de Deus e a falta da bênção de Deus. O que é a falta de bênção de Deus? É onde entra a maldição devido ao pecado e onde entra a falta de orientação do homem em si. O que é isso? Ele, sem Deus, ele é desorientado, não é orientado. Então essa desordem humana acontece na vida de todos, na mente, nos pensamentos, enfim, na cabeça, por ele estar longe de Deus, fora da sua palavra, que é os seus ensinos, que é instrução para nós. Então nós vamos verificar já no versículo 4 o porquê que Judá passou por todas as crises e passou por tudo que passou. Então no começo ele relata, Deus relata, né, através de Jeremias, e Jeremias diz para ele que o povo de Judá pecou terrivelmente contra o Senhor e que eles vão viver a maldição agora. O que é essa maldição? A falta de bênção de Deus. Toda maldição é a falta de bênção de Deus, é o caminho que a pessoa anda em pecado. Então no 4 ele diz assim: vocês terão de abandonar a terra que eu lhe dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira, como um fogo, queimará para sempre. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como a planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada e nada de bom acontece com eles. Então o que ele está dizendo aqui? Que o homem, por escolher o pecado, ele está escolhendo a ruína para a tua vida. Por ele não ir pelos caminhos, pelos ensinos, pelos mandamentos do Senhor, por não conhecer o que é o certo e o que é errado, ele só vai errar. Então Deus está relatando aqui para ele, ó, vocês terão que abandonar a terra que eu lhe dei. Deus tinha dado um lugar bom para eles, mas pela desobediência deles, que vocês podem ler o texto inteirinho, vocês vão entender por que Deus está falando isso para eles. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, quer dizer, os inimigos deles é que vão mandar neles agora, porque eles vão ser escravos numa terra que não conhecem. Deus vai tirar eles de onde eles estão. Os inimigos deles é que vão tomar posse deles e eles vão ser escravos dos seus inimigos. Inverteu a situação. E pois essa é a minha ira, e como um fogo queimará para sempre. Então a ira de Deus é, não que ele quer judiar da pessoa, ele não quer acabar com a pessoa, ele quer acabar com o pecado. Mas como a pessoa só anda em pecado, a pessoa só escolhe o caminho errado, ela nunca vai ser regenerada, porque Deus conhece o interior. Então, muitas vezes, Deus precisou exterminar povos. Quando Abraão saiu da terra dos pais dele, que ele foi para a terra prometida que Deus ia dar para ele, ele disse: não se amolde aos padrões de nenhum outros povos, porque eles desviarão vocês do meu caminho. E Deus teve que matar muitos povos, geração inteira, porque Deus sabia que a maldade daquele coração ia ser eterna, enquanto vivesse aqui. Por isso que eles morreram, perderam a salvação e continuaram perdidos para a vida eterna também.
E o Senhor diz: eu amaldiçoarei aquela que se afasta de mim e confia nos outros. Então Deus diz assim: você não terá minha bênção, você terá a maldição, pois aquele que se afasta de mim está entrando num caminho perigoso, num caminho de autodestruição, num caminho que ele vai se destruir e vai levar a destruir todos os que estão com ele. Então ele diz: aqueles que confiam em outras pessoas, coloca a sua força nos seres humanos, coloca a sua vida nos seres humanos, confia mais nos seres humanos do que confia no Senhor. E como que esses seres humanos, ele vive nessa terra debaixo do sol. Então Deus está relatando, ele é como uma planta no deserto. O deserto tem vida? Não tem, só tem morte. Então ele diz, é uma planta do deserto que cresce na terra seca. Não tem água ali. Como que vai sobreviver? Como que essas flores vão buscar e ter raízes e ter vida em si, se não tem água? E cresce num chão salgado, onde não cresce mais nada de bom. E nada vai acontecer de bom com ele. Então Deus já está dizendo, aqueles que estão sem mim, estão andando num eterno deserto, que não tem fim. Aí ele relata no 7, olha a diferença do procedimento, daquele que afastou de Deus, que andou nas suas práticas humanas, que decidiu viver o seu desejo, pelo que ele pensava que era bom, o que Deus falou que a vida dele vai ser. Agora, olha aqueles que vivem no Senhor, que buscam o Senhor, que colocam a sua vida nos seus ensinos e nos seus caminhos. Ele diz assim, no 7, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Então, olha a condição para sermos abençoados. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Não é só falar que confia, é confiar mesmo. Porque Deus sabe quando nós confiamos nele e quando não confiamos nele. E aquele que tem fé em mim. Então, se ele confia, ele tem fé. Se ele tem fé, ele confia. Então, as duas coisas andam juntas. Não andam paralelas, uma ao lado da outra. Não, elas andam junto. Se eu confio em Deus, é porque eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu confio em Deus. Não tem como você separar essas duas condições e situações do verdadeiro cristão. Aí ele vai dizer que você tendo fé e você vivendo pela confiança no Senhor, ele vai dizer, relatando como uma árvore, dando uma ilustração. Ele é como uma árvore plantada perto da água. Então, o que já dá para entender? Que essa árvore vai ser sempre raízes que estão sendo aguadas, refrescadas, recebendo a vida. Não é um solo seco, não é um solo salgado, mas é um solo que há vida, que há produção de vida. E a água que espalha as suas raízes até o ribeirão. Então, essa árvore, ela pode não estar muito perto de um ribeirão, mas as raízes delas vão ser tão profundas, vão ser tão firmadas no Senhor, é tanta confiança, e aqui nessa árvore você vê que ela vai andando e encontra o ribeirão, e pelas águas do ribeirão, ela vai ser nutrida e vai se manter de pé. Aí ele diz que quando vem o calor, ela não tem medo. O calor são as situações difíceis, aquela situação que está te sufocando, que está queimando tua cabeça, as preocupações que você pode ter no dia a dia, que está fervendo, quando Jesus diz que no Salmo 23, que ele refrigera a nossa alma. É nesse momento aqui, quando vem o calor, sua cabeça começa a ficar quente de preocupação, quente de situação. Então ele diz, fazendo uma comparação, quando vem o calor, ela não terá medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Então, na nossa vida, quando vê uma situação que você não está esperando, como essa Covid que veio, você não vai se preocupar.
Você não vai ser imprudente. Ah, deixa aí, Deus está protegendo, vamos fazer o que quer. Não. Você sabe que Deus está cuidando, você vai ser prudente, você vai tomar as devidas precaução que precisa, mas quanto ao teu sustento, quanto à tua vida, quanto à tua família, teus filhos, Deus vai prover. Por isso que diz aqui, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Esse verde é porque ela está no pasto verdejante. Essa alma. Ela também não vai se afligir. Ela não vai temer o que está chegando, porque ela sabe quem está alimentando. Aqui essas raízes e essas folhas manterão verde, porque ela está do lado do riacho, que é tudo que ela precisa. Não vai deixá-la secar, não vai deixá-la se desmorecer e desfalecer, porque ela está sendo alimentada pela água. A mesma coisa somos nós, porque nós confiamos em Deus, nós temos fé em Deus, nós não vamos nos preocupar com nada, porque sabemos que Ele sabe que nós conhecemos Ele e esperamos nele. Pois as suas folhas sempre ficam verdes, e quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto. E enquanto a solução não vem para a situação que está fazendo a sua cabeça esquentar, que era para ser, você vai descansar nos pastos verdejantes do Senhor e vai conduzir em águas tranquilas. E ela não vai se preocupar e vai continuar dando fruto. Estou esperando no Senhor, Pai. Sei que eu posso confiar no Senhor. A minha fé está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Não está nesse sistema humano, não está nessa vida terrena, não estão nos homens poderosos e não estão nas pessoas, mas estão no Senhor. Isso são bênçãos. É uma pessoa que já vai viver as bênçãos do Senhor, por estar enraizada nele, enraigada nele. A vida dela está abraçada na vida de Deus. Então ela não tem como se preocupar, porque a paz, a esperança, a fé, a confiança e a alegria desse coração nunca vai acabar. Por ela confiar e conhecer Deus, ela sabe com quem ela está partilhando a vida aqui embaixo. E no 9, ele volta com uma observação. O que acontece com o coração do homem enganoso, que não vive no Senhor, que anda pelo seu próprio entendimento, como diz a palavra. Não confie no seu próprio entendimento, não confie no que você pensa, porque você vai cair. Aí ele diz, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Então, o homem que confia em si próprio, o homem que confia nos seus planos, o homem que confia nas suas exposições, que ele deseja arquitetar, construir e viver, ele vai cair. Porque ele já está dizendo aqui, quem pode entender o coração humano? Cada hora está vendo uma coisa, cada hora está pensando uma coisa, cada hora está mudando. Ele não tem um caminho correto, cada hora ele tem um comportamento. Ele diz ali, não há nada que engane tanto ele quanto ele mesmo. O homem não é enganado por ninguém, ele mesmo se engana. E por ele se enganar, ele engana outras pessoas e acabam enganando todos. Então Deus diz, ele está doente demais para ser curado. Esse coração está doente demais para ser curado. Sem Deus, ele não tem essa capacidade de poder se olhar para dentro de si e ver que as suas dores, que a sua frustração, que os seus medos, que as suas preocupações é porque ele não ainda está confiando no Senhor e ele não vive pela fé. Então esse coração, ele é doente. Quem pode curar? Somente o Senhor. E o Senhor diz no 10, eu sou o Senhor, examino os pensamentos e põe à prova os corações. E trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Esse versículo fecha tudo. Toda a explicação, porque você fala assim, por que eu passo por isso?
Por que me acontece isso? Por que eu estou assim? Lembre-se que antes de mais nada, Deus examina todos os pensamentos e põe à prova os corações. Quer dizer, Deus não vai provar você, Ele não precisa provar você, Ele te põe à prova. Ele põe você à prova mesmo, de você provar, experimentar, saborear o que você fez, o que você escolheu, que são as consequências. E tem muitas pessoas que não querem plantar o certo e quer colher o que é certo. Não querem fazer o que é bom, não planta o bom e quer receber o bom. As pessoas não querem abrir mão do que é errado, né? Não quer abrir mão, quer viver com uma inconsciência e quer receber o que é certo. Não tem como. Não tem como. Não tem como ter esse procedimento. Isso é uma situação que o homem, como Jesus diz, o que ele plantou, ele vai colher. Não tem como. Isso é uma constância na vida de cada um de nós. E ele diz, eu trato cada um conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Senhor, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele fala, sim, eu estou tratando, eu estou experimentando, vendo as reações que você tem e estou deixando você experimentar, estou tratando o teu coração, que aquilo que você experimentou, fazer, fez, pôs em prática, é como diz aquele palavreado, né? A pessoa experimentando o próprio veneno. Então, mais ou menos, não está nessas palavras, mas está dizendo isso. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Então, se você prefere viver irritada, irada, azeda, como se diz, inconstante, cada hora está de um jeito, não tem um pensamento focado, maduro, sério, justo. Não, vamos sondar a situação, vamos ver o que está acontecendo nesse momento, vamos ver o que podemos fazer aqui. Não, já vem tudo vendo o outro lado negativo e pior. E vai assim tecendo e virando a vida dela desse novelo e vai enfiando todo mundo dentro. E como que ela pode ver o resultado disso, se foi bom ou não? Com as consequências que vêm depois. Então Deus diz aqui, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Não é de acordo com o outro faz. O outro pode ser ruim, o outro pode mostrar para caminhos para você errados, dar uma atitude errada na tua vida, chamar você para viver o que não é bom, mas até então você está sendo atraída pelo que ele está trazendo. Mas quando você faz e obedecendo e se dando, permitindo fazer o que foi sugerido, aí sim, aí é de acordo com o que ela faz. Porque muitas vezes a gente diz assim, né? A nossa carne é maravilhosa para isso. Aconteceu isso por causa de fulano. Aconteceu isso por causa de ciclano. Aconteceu isso por causa de Beltrano. Tá, concordo, porque um tá ligado no outro. Né? Nós não moramos numa montanha e ficamos lá isolados, que só somos nós lá em cima. Não, nós estamos aqui numa influência de muitas pessoas. Mas até então, se você não faz o que ela orientou, se você não faz o que ela faz, você não vai ser cobrada. Você só vai ser cobrada do que você faz. E a hora de admitir isso daí é duro, viu? Porque o orgulho, o ego, a soberba nunca deixa. Porque é sempre o outro que faz. Sempre o outro que levantou. Sempre o outro que aconteceu. Tudo bem, até acredito. Mas se você faz de uma outra maneira, os frutos vão ser bons. Então Deus está mostrando aqui, é de acordo com o que você faz, que é o que você vai viver. Então nós vemos que Deus, Ele é justo. E Ele é muito justo. E Ele não deixa que o homem se engane. Então o homem que pode trazer
para si próprio. Só ele pode trazer para si próprio essa cura, mas ninguém pode. É ele olhar para dentro de si, rever as suas atitudes, rever os seus pensamentos, rever os seus tratamentos com as pessoas e ver o que ele está fazendo. Se está criando e trazendo uma vida para a pessoa que está com ele ou se está trazendo uma morte. Então a gente fica pensando, como que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas com quem eu tenho contato? Seja verdadeiro. Viva a palavra de Deus, que é a única verdade que existe no ser humano, que pode ter. Ah, mas eu não conheço a palavra de Deus. Então é isso que está faltando na tua vida. Já respondeu. Como posso fazer diferença na vida das pessoas que eu tenho em contato? Somente com a palavra de Deus. Senão você passa a ser igual a ela. Porque Jesus diz, aquele que não anda comigo está sem mim. Né? Está do outro lado, está com o diabo. Como que eu posso fazer diferença? Agora e pela eternidade toda. Aceitar Jesus Cristo. Porque você vai fazer a diferença agora e pela sua eternidade quando você aceitar Jesus como seu Salvador. Se você não aceita Jesus como seu Salvador, você não vai ter uma vida com Ele e você não vai viver uma vida com Ele aqui e muito menos lá com Ele na eternidade. Então nós não temos como começar uma vida, eu vou morrer e vou para o céu depois. Não, a vida começa aqui. E Deus nos chamou a fazer isso. Por isso que Ele trouxe o seu Filho, para que começássemos a nossa vida com Ele aqui já, terrena, nessa terra. Porque a eternidade é o nosso último lugar. E muitas vezes, erroneamente, a gente despreza a eternidade, a vida com Deus e dá ênfase para a vida terrena. E a vida terrena é como um fio de vela. Cada dia que nós amanhecemos um dia, está chegando o nosso fim aqui embaixo. Não sabemos quantos anos de vida iremos ter, mas cada dia, esse dia está reduzindo. E nós estamos muito preocupados com as glórias desse mundo, em construir as coisas aqui embaixo e para a eternidade. O que você está fazendo? O que você está construindo lá para cima para você ter uma intimidade com Deus aqui já? Porque vai chegar lá, se caso chegasse lá, né, sem aceitar Jesus como Salvador, você não ia se adaptar naquele lugar. Ia ser a coisa mais estranha para você, porque é um ambiente que você não conhece e é um ambiente onde você não vai se sentir bem. Porque se você já não se sente bem, se você não tem intimidade com a palavra aqui, se Deus já não transforma seu coração, não transforma sua vida aqui, não vai ser lá. Porque aqui nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pela palavra de Deus. Por isso que sempre volto a dizer, renovai-vos a vossa mente. E eu quero fazer isso sim, mas de um modo que me traga honra e glória. Não para nós, para Ele, para nosso Senhor. Pela sua palavra você vai trazer sempre glória e honra para Ele, para nós não. E que nós devemos viver a nossa vida sabiamente, pois um dia elas acabarão. E até lá, temos que cuidar de um assunto delicado. Você conhece realmente o seu Pai que está no céu? O teu Pai que abriu toda essa oportunidade para você estar com Ele? Para você estar com Ele aqui e se achegar a Ele pessoalmente no dia final? E no dia de hoje, nós vemos que a humanidade cada dia está pior. E todas as pessoas falam, mas por que o mundo está assim? Por que as pessoas só estão sofrendo? Por que as pessoas não têm a resiliência de entender o que acontece? Porque a resiliência de entender tudo isso só vem na palavra. Quando Jesus nos diz, o mundo é mau, mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que anda passando na sua mente? Por que você está tão preocupado com o que está acontecendo aqui embaixo?
Por que você quer viver os planos daqui de baixo? Por que você é tão preocupado em viver desconectado da vida com Deus e viver conectado nessa vida terrena se ela é passageira? E como cristão, muitas vezes nós temos um sistema diferente de valores porque vivemos e servimos a um Deus que ele tem prioridades diferentes do que a pessoa que vive nesse mundo que tem outras prioridades. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja. Tem muitos cristãos de verdade que colocou prioridade à sua vida terrena. O que ela vai ser, para onde ela vai, o que ela vai trabalhar, os valores financeiros, os valores profissionais, os valores de família. Isso é errado? Não. Mas quando a prioridade dela está em Deus, ela vai descansar nessas áreas. Como falou lá em Jeremias. O que Deus falou? Não confie em homens. Como diz no Salmo 16, não confie em homens naturais, humanos. Em outras versões, em príncipe e em reis, porque eles morrerão e irão para baixo da terra, e os seus planos irão junto. E se você depende deles, o que vai ser de você? Agora, quando você depende, quando você faz prioridade o reino de Deus na sua vida, nunca vai acabar os seus planos. Nunca vai acabar o seu sustento na vida, nunca vai acabar a sua situação. Porque Deus é quem planeja, Ele é quem sustenta, Ele é quem guia, Ele é quem dirige. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que só olham para a vida terrena e vão buscar a Deus ajuda a hora que estão passando por situações difíceis. Aí Deus fala, como Ele já disse, né? Eu uso tudo que você vive para você poder saber por que você está assim. Não é isso que nós vimos ali atrás? Nessa mesma reflexão? Deus mostra o que você está vivendo pelo que você faz, ou pelo que você já fez. Então, nada acontece na vida sem você ter feito algo. Se você fez coisas boas, o resultado vai ser uma resposta boa e agradável. Se você fez o que não devia, o que a palavra falou para você não fazer e você fez, caiu, derrubou, que nem um homem insensato que ouve a palavra, mas não pratica, destruiu, se perdeu, perdeu coisas na sua vida, perdeu situações, perdeu pessoas, perdeu promoções, perdeu trabalho. Por quê? Depende tudo da maneira como você faz, como você está vivendo a tua vida. E as perdas são sinais que está errado. Deus está sinalizando, mostrando, você está perdendo coisa? Sim, está errado. Agora tem outra maneira de perder. Quando você aceita Jesus como Salvador, você vai perder um monte de coisa, porque era tudo da carne, Ele vai arrancar tudo. Mas você vai estar sempre bem, porque Ele entra no lugar. Ele não deixa você vazio num vácuo. Então Ele tira o que não presta e põe o que é bom. Então você não fica parado nessa vida perguntando, por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Mas muitas vezes nós vamos perguntar que é o correto, para que, Senhor? Eu estou passando essa situação, eu sei, eu escolhi, eu fiz, eu cooperei, eu colaborei para que tivesse assim. Porque tudo que chegou até mim, eu fiz. Não foi o outro que fez, eu fiz. E como tem aquele ditado que sempre a gente vê que as cabeças concordâncias não batem, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então a palavra de Deus para nós, amados e amadas, é o referencial. Ele não está dizendo que você vai ter uma vida de mar de rosas. Não, não é isso que a gente está falando aqui. Mas mesmo que venham as aflições, mesmo que venham as tormentas, nós estaremos descansando no Senhor. O homem que confia no Senhor é como um monte de Sião. Ele não vai ser abalado. Deus está com ele. E pode vir as chuvas, pode subir as águas, pode vir as tormentas de vento. Ele vai continuar firme.
porque ele tem as suas raízes profundas na palavra de Deus e no Senhor. Que nós sejamos sal e luz para nós mesmos em primeiro lugar, porque a palavra de Deus ilumina a nossa mente. E a palavra de Deus vai conservar essa verdade de Deus em nós, para podermos ser sal na vida do nosso próximo. Porque se nós não somos iluminados por Deus e se nós não temos o sabor da presença de Deus em nossa vida, não é um sabor gostoso, você nunca vai conseguir construir, ser sal, evitar que apodreça, evitar que deteriore, evitar que aquela pessoa sofra. Nunca. Pelo contrário, você vai sempre proporcionar um sofrimento para ela. Porque nós não somos nem sal e nem luz. Somos a escuridão e não fazemos diferença nenhuma. Não temos sabor na vida de ninguém. Então essa é a nossa reflexão. O que você está fazendo com a tua vida? Você está sendo essa pessoa que recebe as bênçãos de Deus porque você caminha com Ele, anda com Ele, guardou seus mandamentos e está praticando? A sua primícia é a vida com Deus? Ou você ainda está com os olhos aqui na terra, esperando em você, no recurso de você, e está perguntando para Deus, Senhor, quando que o Senhor vai fazer algo? Sendo que Ele já está fazendo. É você que precisa abrir os olhos e ver o que você fez, o que você faz e o que você vai fazer, para que Deus possa sempre te abençoar. Porque nos versículos primeiros que nós lemos, a maldição veio porque é a falta de bênção. Então, quando você não tem bênção, você tem maldição. Porque se você não anda com Deus, você anda com pecado. E o pecado, o pai dele é Satanás. O pecado veio para roubar, matar e destruir. Que nem quando Jesus diz, a carne é a filha de Satanás. Satanás é o pai. A carne é a filha. E ela obedece o que o seu pai fala. Como o Espírito Santo obedece o que Cristo, que são um triuno, segue a mesma ordem. Não é o Deus Pai fala uma coisa, Deus Filho fala outra, Deus Espírito Santo fala outra. Não. Deus zela pela tua palavra. Ele cumpre o que ele fala. Então, o que ele mesmo falou, ele mesmo obedece. Como ele veio aqui e obedeceu toda a lei. De A a Z, ele foi obediente a tudo que é dele. E se Deus é nossas primícias, está em primeiro lugar, nós vamos obedecer a ele. Pois em segundo lugar está nós. E a nossa natureza carnal, caída, defeituosa e podre. Então que seja essa a nossa reflexão para o dia de hoje.